A vida corre depressa, e meu filho mais novo mudou tudo para sempre. Olá, chamo-me Inês, tenho 43 anos e moro numa pequena vila perto de Coimbra. A minha história começa numa fase difícil, depois de perder o meu marido, quando os meus 2 filhos ainda eram jovens. Cresceram rápido, e apesar das dificuldades, sempre fiz o meu melhor para cuidar deles sozinha. O mais velho, o Tiago, casou-se e mudou-se para Lisboa já há algum tempo, enquanto o mais novo, o Miguel, ficou comigo em casa. Sempre fomos muito próximos, como melhores amigos, e eu sentia que ele era o meu suporte, especialmente depois de tudo que passamos juntos. Depois da morte do meu marido, a vida parecia ter parado, mas eu tinha de continuar. O Tiago foi o primeiro a partir, buscando estabilidade e uma nova vida longe de casa. Sempre me ligava para saber como estávamos, mas depois de quase 2 anos, deixou de aparecer e eu nunca mais o vi. Não entendia bem o motivo, nem por que ter deixado de me visitar. Com o Miguel ao meu lado, tentei focar toda a minha atenção nele, para que não se afastasse, como o irmão. Afinal, tinha de ser forte por nós 2. O Miguel era minha alegria e a minha preocupação constante. Com apenas 19 anos, ainda parecia o meu menino, apesar de já ser um adulto. Sempre confiamos um no outro e eu partilhava tudo com ele, as minhas alegrias e tristezas, como uma amiga. Certo dia, sentada ao seu lado, uma ideia inesperada surgiu. E se eu tentasse recomeçar a minha vida? O que ele acharia se eu casasse de novo? Afinal, eu ainda era jovem, e tinha tanto para viver e experimentar. Perguntei-lhe o que pensava sobre eu casar outra vez, e para minha surpresa, ele disse que era meu direito, que nunca me impediria de ser feliz. Isso encheu-me de esperança. 7 meses depois, casei com um vizinho viúvo, o Manuel, que já me conhecia há anos. Ele veio morar comigo, mas não no nosso apartamento. Só aparecia 2 ou 3 vezes por semana, para que Miguel tivesse tempo de se adaptar à nova situação. O Manuel aceitou isso sem protestar, e parecia que tudo estava a correr bem. O Miguel começou a habituar-se à presença do Manuel, tratando-o com naturalidade, sem conflitos. Eu sentia-me aliviada, feliz por poder viver novamente com alguém ao meu lado e por meu filho apoiar esta nova fase. A nossa relação tinha uma cumplicidade que me fazia acreditar que, finalmente, poderia respirar e ser feliz. No entanto, depois de 9 meses de casamento, algo mudou. O Miguel, que sempre fora tão compreensivo, começou a agir de forma estranha. Tornou-se agressivo, especialmente quando via o Manuel comigo. As discussões começaram sem razão aparente, e ele passou a exigir que eu me separasse do meu marido. A sua atitude era autoritária e, por vezes, ameaçadora. Fiquei confusa e magoada. Será que estava a perder o meu filho para esta nova vida que construí? Por que razão ele, que apoiara o meu casamento, agora se recusava a aceitar o Manuel? Comecei a questionar tudo, tentando entender os seus motivos e o que poderia ter levado a esta mudança tão radical. Continuarei a contar o que aconteceu a seguir. Nos primeiros meses, tudo parecia estar a melhorar entre nós. O Manuel e eu mantínhamos uma rotina tranquila, e o Miguel começava a aceitar a ideia de ter um homem na nossa casa. Eu sentia-me feliz, finalmente a viver uma nova fase da minha vida, longe da solidão que me acompanhará durante tanto tempo. O Manuel era um homem calmo, respeitador, que sabia exatamente como lidar com as minhas inseguranças e com o temperamento do Miguel. No entanto, com o passar do tempo, percebi que algo estava a mudar no olhar do meu filho. Ele deixou de ser aquele jovem doce e compreensivo para se tornar alguém desconfiado e até agressivo. As palavras que usava para falar comigo tornaram-se duras, e as discussões começaram a surgir do nada. Ele criticava as minhas roupas, o meu jeito de agir, o que eu fazia em casa. Parecia que tudo o que eu fazia o incomodava profundamente. Uma noite, quando eu estava a preparar o jantar, o Miguel entrou no quarto do Manuel sem avisar e começou uma discussão acalorada com ele. As vozes subiram, e eu tentei intervir, mas ele ignorou-me completamente. Foi a primeira vez que vi aquela raiva intensa sair dele, e confesso que me assustei. Mais tarde, numa conversa franca, perguntei-lhe o que estava a acontecer, por que razão estava a agir daquela forma. Ele respondeu friamente que não suportava a ideia de ter outro homem na nossa casa, que sentia que eu estava a trair. Eu tentei explicar-lhe que o Manuel não substituía o pai dele, que era apenas alguém que me fazia companhia e me ajudava a ser feliz. Mas ele parecia fechado a qualquer argumento. Com o tempo, as tensões aumentaram. O Miguel começou a vigiar os meus passos, a controlar as minhas saídas e a questionar cada gesto meu. A convivência tornou-se insustentável. Eu sentia-me presa numa prisão emocional que eu mesma construíra, sem saber como sair dali sem magoar ninguém.
Em certas noites, encontrava-o a observar-me com um olhar que misturava ciúme, raiva e tristeza. Não conseguia entender como um filho podia querer destruir a felicidade da própria mãe. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar se alguma vez teria o direito de ser feliz depois de tudo que passamos. Mas a pior parte ainda estava por vir. Um dia, o Miguel apareceu em casa com um olhar diferente, determinado, e disse que eu tinha de escolher, ou ele, ou o Manuel. A ameaça estava clara, e o meu coração partiu-se em 1000 pedaços. Eu não sabia o que fazer, sentia-me perdida entre o amor pelo meu filho e a vontade de viver a minha vida plenamente. A casa, que deveria ser um refúgio, transformou-se num campo de batalha emocional. Ainda assim, tentei manter a calma, acreditar que as coisas poderiam melhorar, que o amor venceria as diferenças. Mas, no fundo, uma dúvida crescente começava a corroer-me. Será que o Miguel estava a mudar para sempre? Continuarei a contar esta história, porque há segredos que ainda não foram revelados e que podem mudar tudo. Nunca imaginei que o Miguel pudesse ser capaz de tanto, mas a verdade é que a situação tomou um rumo inesperado e assustador. Uma tarde, enquanto eu estava na cozinha a preparar o almoço, ouvi o som do portão a fechar com força. O Manuel chegou, como sempre, mas logo atrás dele veio Miguel, com uma expressão fria e determinada que nunca tinha visto antes. Ele não disse uma palavra, apenas olhou fixamente para mim e depois para o Manuel. A tensão no ar era palpável, e eu senti um frio a subir pela espinha. O Manuel tentou falar, explicar que tudo estava bem, que ele só queria ajudar, mas o olhar do Miguel parecia dizer que nada disso importava. De repente, o Miguel começou a levantar a voz, acusando-me de traição, de egoísmo, de não pensar nele. As palavras saíam rápidas e cortantes, e eu tentava responder, mas a sua fúria parecia imparável. Ele exigia que o Manuel saísse da nossa casa para sempre, que eu me esquecesse daquele casamento e voltasse a ser só para ele. O Manuel, apesar de calmo, mostrou que não iria deixar que o medo ou a raiva do Miguel nos controlassem. A discussão tornou-se um confronto direto, cheio de palavras duras e olhares desafiadores. Eu sentia-me dividida, entre o medo de perder o meu filho e a vontade de defender o meu direito a ser feliz. Naquela noite, depois que Miguel saiu, fiquei sozinha com o Manuel e senti pela primeira vez o peso real daquela situação. Perguntei-me como tudo tinha chegado a este ponto, como a relação com meu filho que sempre fora tão próxima podia ter desmoronado tão rapidamente. Mas o que mais me surpreendeu foi quando, no dia seguinte, comecei a notar que o Miguel não se limitava a controlar a minha vida. Ele começou a vigiar os nossos passos, a seguir-me discretamente quando saía, a desconfiar de cada palavra e gesto. Foi quando percebi que não estava a lidar só com um filho difícil, mas com alguém que tinha mudado profundamente, alguém que parecia ter perdido o controle das emoções e da razão. A casa, que antes era o nosso refúgio, transformou-se num lugar onde eu me sentia constantemente observada e julgada. O Manuel tentou proteger-me, mas eu via no olhar dele o cansaço e a frustração. Eu própria não sabia o que fazer, sentia-me presa numa rede invisível de medo e desconfiança. E então, numa reviravolta que nunca esperei, o Miguel revelou-se ainda mais perigoso. Descobri que ele estava a espalhar rumores na vila, tentando manchar o nome do Manuel e o meu, criando um ambiente de hostilidade à nossa volta. Eu estava sozinha, cercada por uma tempestade que parecia não ter fim, e o futuro parecia cada vez mais incerto. Mas a história ainda não acabou, e há segredos que vão mudar tudo muito em breve. Nunca pensei que a minha própria casa pudesse transformar-se num campo de batalha tão cruel. A tensão entre o Miguel e o Manuel atingiu um ponto que eu nunca imaginei ser possível. Certa noite, enquanto o Manuel estava aqui, o Miguel apareceu à porta do apartamento de forma inesperada, com um olhar carregado de raiva e determinação. Ele não veio sozinho, trouxe consigo algumas pessoas da vila, amigos que pareciam dispostos a apoiar a sua causa, fosse qual fosse ela. O Manuel tentou manter a calma, abrir diálogo, mas o Miguel interrompeu-o com palavras afiadas e acusações graves. Ele dizia que eu estava a ser manipulada, que o Manuel só queria o meu dinheiro e que não era digno da nossa família. A minha alma doía a cada palavra, mas eu tentei permanecer firme. Afinal, eu sabia quem era o Manuel e o quanto ele significava para mim. O Miguel, contudo, não se ficou por aí. Começou a provocar discussões constantes, a invadir o nosso espaço e a criar um ambiente insuportável. Cada vez que o Manuel vinha, a casa enchia-se de tensão. Eu via o olhar cansado dele, via a tristeza que ele escondia atrás da paciência. Uma noite, depois de uma discussão particularmente violenta, o Miguel foi mais longe. Fez ameaças explícitas, dizendo que se eu continuasse com o Manuel, ele não hesitaria em agir. Eu senti o medo a crescer dentro de mim, um medo que nunca antes tinha experimentado.
Eu estava entre o amor pelos meus filhos e o desejo de viver a minha vida com alguém que me fazia feliz. Mas parecia que, por cada passo que eu dava para frente, o Miguel me empurrava 2 para trás. E então, numa noite escura e silenciosa, aconteceu algo que mudou tudo. O Miguel desapareceu sem avisar, deixando para trás uma carta cheia de palavras duras, acusando-nos de traição e mentira. O Manuel e eu ficamos em choque. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, cheio de perguntas sem respostas. O que teria levado Miguel a fazer aquilo? Para onde teria ido? Eu sabia que não podia ficar à espera de respostas eternamente. Precisava de agir, de proteger a minha família, de encontrar um caminho para a paz. Mas também sentia que a história estava longe de terminar. Algo mais profundo estava por trás da raiva do Miguel, algo que ainda não tínhamos descoberto. E eu estava determinada a descobrir o que era, custasse o que custasse. A vida tinha me colocado numa encruzilhada, e eu teria de escolher, lutar pelo meu amor e pela minha felicidade, ou ceder à sombra do medo e da incerteza. Mas a verdade está prestes a vir à tona, e a próxima parte desta história pode mudar tudo. Nunca imaginei que a minha vida pudesse tornar-se tão complicada, tão cheia de segredos e mentiras. Depois do desaparecimento do Miguel, o silêncio na casa parecia pesado demais para suportar. O Manuel tentava manter a calma, mas eu via no seu olhar a preocupação que não conseguia esconder. Eu própria sentia uma mistura de alívio e medo, porque não sabia o que o futuro nos reservava. Dias depois, comecei a receber mensagens anônimas. Eram ameaças veladas, avisos para que eu me afastasse do Manuel, para que esquecesse o meu casamento. O medo voltou a apertar o meu peito, mas desta vez não era apenas pelo Manuel, era por mim, pela minha segurança. Decidi procurar ajuda, falei com uma amiga de confiança que me recomendou ir à polícia. Mas como explicar uma situação em que o meu próprio filho parecia estar contra mim? Como contar que a pessoa que devia proteger-me era, ao mesmo tempo, a fonte de tanto sofrimento? Enquanto isso, o Manuel mostrou-se um verdadeiro pilar. Não me deixou desistir, acompanhou-me em cada passo, enfrentou comigo as dificuldades e os medos. Mas eu sentia que algo mais profundo estava a acontecer, algo que nem Manuel conseguia entender por completo. Foi então que, numa conversa inesperada, recebi uma revelação que mudou tudo. Um vizinho antigo, que conhecia bem a família do Miguel, contou-me que ele tinha passado por momentos muito difíceis antes do desaparecimento, que guardava segredos que nunca partilhara comigo. Descobri que o Miguel estava a lidar com dores e conflitos internos que eu nunca imaginei. Isso explicava suas atitudes agressivas e a sua atitude de afastamento. Era um jovem perdido, preso numa tempestade emocional da qual não sabia como sair. De repente, a minha raiva deu lugar à compaixão. Percebi que não podia simplesmente rejeitá-lo ou afastá-lo da minha vida. Precisava de encontrar uma forma de o ajudar, de o trazer de volta, de reconstruir a ponte que parecia ter se partido para sempre. Mas como fazer isso quando ele estava desaparecido e eu não sabia se estava seguro ou se precisava de ajuda? A incerteza era um peso enorme, e eu sentia-me sozinha na luta para salvar a minha família. Ainda assim, a esperança não me abandonava. Sabia que havia uma faísca de luz no meio daquela escuridão, algo que me guiaria para a verdade e para a reconciliação. E foi nesse momento que uma nova pista surgiu, uma pista que poderia mudar o rumo de tudo. A minha luta estava longe de acabar, e a verdade que estava prestes a descobrir poderia abalar todos os alicerces da minha vida. A revelação do vizinho deixou-me inquieta, como se uma porta tivesse sido entreaberta para um segredo sombrio que o Miguel escondia. Decidi que precisava de investigar por mim mesma, de descobrir o que estava realmente a acontecer com meu filho. Afinal, ele era o meu sangue, a minha família, e não podia simplesmente desistir dele. Comecei a falar com algumas pessoas da vila, discretamente, tentando recolher informações sem levantar suspeitas. Descobri que Miguel tinha estado a frequentar um grupo de jovens num café perto do centro de Coimbra, um lugar onde se reuniam para conversar, e, às vezes, fugir das dificuldades do dia a dia. Fui até lá numa manhã cinzenta, sentindo o coração apertado pela ansiedade. O café era simples, com mesas de madeira gastas e um ambiente que misturava a juventude com o desalento. Perguntei por ele, e alguns jovens começaram a falar, mas com receio, como se estivessem a proteger um segredo. Foi então que uma rapariga, a Sofia, aproximou-se de mim. Tinha cabelos castanhos soltos e olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias. Ela falou comigo com sinceridade, dizendo que Miguel estava a passar por um momento muito difícil, que ele não sabia como lidar com a perda do pai e a ausência do irmão.
Sofia revelou que o Miguel se sentia sufocado, perdido entre o amor pela mãe e a raiva que não conseguia controlar. Contou-me que ele tinha começado a afastar-se das pessoas que o amavam, a esconder-se em si mesmo, e que talvez precisasse de ajuda profissional para encontrar o caminho de volta. Senti uma mistura de alívio e dor ao ouvir aquelas palavras. Finalmente, percebia que meu filho não estava a rejeitar-me por maldade, mas porque estava a lutar com fantasmas que eu nunca tinha conseguido ver. Decidí que era hora de agir. Voltei para casa com um novo propósito: ajudar o Miguel a reencontrar-se, a curar as feridas que o atormentavam e a reconstruir a nossa família. Mas sabia que não seria fácil. O caminho para a cura seria longo e cheio de obstáculos, e eu teria de ser forte para não desistir. Ainda assim, sentia uma esperança renovada, uma fé de que o amor poderia vencer até as sombras mais profundas. O próximo passo seria o mais difícil de todos: enfrentar o Miguel e mostrar-lhe que não estava sozinha, que juntos podíamos ultrapassar qualquer tempestade. Mas mal sabia eu que a verdade que estava prestes a descobrir iria abalar tudo o que eu pensava saber sobre a minha família. Nunca imaginei que enfrentar o Miguel seria tão doloroso e revelador. Cheguei a casa com o coração apertado, preparada para uma conversa que esperava ser o primeiro passo para a reconciliação. Ele estava sentado no sofá, o olhar distante, os ombros curvados sob o peso de algo invisível. Sentei-me ao seu lado, tentado encontrar as palavras certas para tocar o seu coração ferido. Falei-lhe sobre o amor que sentia, sobre a dor que partilhávamos, e sobre a vontade de o ajudar a ultrapassar tudo aquilo que o estava a consumir por dentro. Por momentos, houve silêncio. Depois, ele olhou para mim com os olhos marejados, e uma verdade inesperada saiu da sua boca. Confessou que se sentia abandonado, esquecido, e que a presença do Manuel na nossa casa o fazia sentir que estava a perder o lugar que sempre tivera comigo. Revelou que a raiva não era contra o Manuel em si, mas contra o medo de ser deixado para trás, de não ser amado como antes. As palavras saíram com dificuldade, mas era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. Eu escutei, chorei e abracei-o, prometendo que nunca o deixaria sozinho, que o nosso amor era maior do que qualquer medo ou insegurança. Mas, naquele momento de fragilidade, uma carta caída no chão chamou a minha atenção. Era uma mensagem do Tiago, o meu filho mais velho, que até então não tinha dado notícias. As palavras eram frias e distantes, falando de ressentimentos antigos e de segredos que guardava há muito tempo. Percebi que havia muito mais por descobrir, que o Miguel não era o único a esconder dores profundas, e que o passado da nossa família estava cheio de sombras que ainda não haviam sido iluminadas. A carta deixava pistas enigmáticas sobre o que tinha acontecido entre os irmãos, e sobre um segredo que poderia mudar tudo o que eu acreditava ser verdade. Senti um nó na garganta, sabendo que o próximo capítulo da nossa história estava prestes a começar, com revelações que poderiam abalar os alicerces da minha vida para sempre. Mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança crescente dentro de mim, a esperança de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, pudesse finalmente trazer a cura que todos precisávamos. O que estaria escondido naquela carta? E como é que isso afetaria o Miguel, o Tiago, o Manuel e, claro, a mim? A resposta estava mais perto do que eu imaginava, e a nossa história estava longe de terminar. Nunca pensei que uma simples carta pudesse virar a minha vida do avesso, mas ali estava ela, caída no chão da sala, revelando segredos que eu nunca imaginei ouvir. As palavras do Tiago, o meu filho mais velho, traziam à tona mágoas antigas, ressentimentos que tinham sido guardados em silêncio por anos. Li e reli aquela carta, sentindo cada palavra cortar o meu coração. Ele falava de traições, de promessas quebradas e de um segredo que, segundo ele, mudaria para sempre a maneira como eu via a nossa família. O que poderia ser tão grave para afastar um filho e destruir laços que deviam ser inquebráveis? Enquanto Miguel permanecia ao meu lado, tentando compreender a minha reação, percebi que o peso daquela revelação não era só meu. Ele, também, sentia a ansiedade e a confusão, como se um véu estivesse prestes a ser levantado, mostrando uma verdade que até então nos tinha sido negada. Decidi que não podia esconder mais nada. Era hora de enfrentar o passado, de procurar respostas e de tentar reunir a minha família fragmentada. Sabia que o caminho seria doloroso, que as feridas poderiam abrir-se ainda mais, mas também sabia que só a verdade poderia trazer a cura que tanto ansiávamos. Comecei por falar com o Tiago, através de mensagens e chamadas, tentando entender o que o afastara tanto. As conversas eram difíceis, cheias de silêncio e hesitações, mas aos poucos, ele começou a abrir-se, revelando um lado da nossa história que eu desconhecia por completo. Descobri que, por trás da raiva e da distância, havia um sentimento profundo de abandono e mágoa, uma sensação de que eu não tinha estado presente quando ele mais precisava.
As suas palavras eram duras, mas carregadas de uma sinceridade que me fez perceber que, apesar de tudo, ainda havia amor. Enquanto isso, o Miguel mostrava-se mais compreensivo, como se estivesse a perceber que não era o único a lutar com fantasmas do passado. A nossa relação, embora marcada por conflitos recentes, começava a ganhar uma nova esperança. Mas, mesmo com estas pequenas luzes no horizonte, eu sabia que o segredo que o Tiago mencionara ainda estava por ser revelado. E que, quando viesse à tona, poderia mudar tudo mais uma vez. Sentia o coração acelerar, dividida entre o medo do desconhecido e a vontade de reconstruir a nossa família, peça por peça. O próximo passo seria enfrentar esse segredo, por mais doloroso que fosse. E eu estava pronta para essa batalha. Porque, no fim, era isso que uma mãe faz: luta, ama e nunca desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Nunca imaginei que a verdade pudesse ser tão pesada a ponto de abalar tudo o que eu acreditava ser real. Depois das conversas difíceis com o Tiago, decidiu-se finalmente que eu precisava conhecer o segredo que ele guardava com tanto afinco. Marcamos um encontro num café discreto na zona histórica de Coimbra, longe dos olhares curiosos da vila onde morava. Cheguei ao local com o coração apertado, as mãos a suar, enquanto tentava preparar-me para ouvir algo que poderia mudar para sempre a história da minha família. Quando Tiago chegou, o seu rosto estava fechado, mas havia um brilho de determinação nos seus olhos. Ele começou por contar-me sobre uma traição antiga, algo que eu nunca suspeitara, envolvendo pessoas próximas a nós na altura da doença do meu marido. Revelou que, por trás das aparências, havia conflitos e segredos que eu nunca tinha sabido enfrentar. Disse que, naquela época, sentiu-se abandonado não só por mim, mas também por outros membros da família, o que o fez afastar-se e criar uma barreira que agora começava a cair. Enquanto ouvia, sentia uma mistura de dor, raiva e tristeza. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, parecia um pesadelo do qual eu queria acordar. Perguntei-lhe como esperava que eu reagisse a tudo aquilo, e ele respondeu que não queria culpar ninguém, mas simplesmente que eu soubesse a verdade para que pudéssemos começar a curar as feridas deixadas no passado. Voltei para casa com o coração pesado, mas com uma nova força para enfrentar o que viesse a seguir. O Miguel estava lá, à minha espera, e ao vê-lo percebi que, apesar de tudo, ainda tínhamos muito amor para dar e partilhar. Mas o que não sabia era que, naquele mesmo dia, uma carta anônima foi deixada na nossa porta. Uma carta que falava de mentiras ainda mais profundas e de um segredo oculto que poderia abalar a nossa família para além do que eu podia imaginar. A vida tinha me colocado no meio de um turbilhão de emoções e mistérios, e eu estava prestes a descobrir que, por vezes, a verdade pode ser tanto uma bênção como uma maldição. O que continha essa carta? E como é que eu iria enfrentar mais uma vez o inesperado? A minha história estava longe de terminar, e um novo capítulo cheio de mistério e drama estava prestes a começar. Nunca pensei que, depois de tudo que vivi, a minha vida pudesse tornar-se ainda mais confusa e cheia de mistérios. A carta anônima que encontrei na porta daquela noite trouxe-me um peso inesperado ao coração. As palavras escritas naquele papel insinuavam segredos que iam muito além do que o Tiago me tinha contado, revelando traições e conflitos que pareciam infiltrar-se nas raízes da nossa família há anos. Enquanto segurava a carta, sentia uma mistura de medo e determinação. Sabia que não podia ignorar aquilo, que precisava de descobrir a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. O Manuel estava ao meu lado, sempre calmo e solidário, mas eu via nos seus olhos a preocupação crescente. Estávamos prestes a entrar numa tempestade que poderia destruir tudo o que tínhamos tentado construir. Nos dias seguintes, comecei a investigar discretamente, falando com antigos amigos da família, procurando pistas que pudessem explicar as acusações naquela carta. Descobri que havia rivalidades antigas, segredos escondidos e talvez até mentiras que tinham sido mantidas para proteger os nossos entes queridos. O Miguel, por sua vez, sentia-se cada vez mais perdido na sua própria luta interior. Embora tentasse esconder, eu via nos seus olhos o peso daquela confusão toda, o medo de perder a família que lhe restava. A nossa relação oscilava entre momentos de ternura e explosões de raiva, tornando tudo ainda mais difícil de gerir. Foi numa dessas noites, quando o silêncio parecia dominar a casa, que o Manuel me surpreendeu. Ele trouxe à tona uma informação que eu nunca esperava ouvir, um segredo do passado dele, ligado diretamente à minha família, que explicava muitas das tensões e desconfianças que sentíamos. Essa revelação mudou tudo. De repente, percebi que não estávamos sozinhos nesta luta, que o passado do Manuel também carregava sombras que precisavam de ser iluminadas. E que, para salvar a nossa família, teríamos de enfrentar não só os nossos medos, mas também os fantasmas que vinham de fora.
A noite estava prestes a cair, e eu sentia que a minha vida estava à beira de uma nova tempestade, talvez a mais intensa de todas. Mas, mesmo no meio do caos, havia uma luzinha de esperança. Porque, no fim, a verdade pode ferir, mas também liberta. E eu estava pronta para descobrir o que mais estava escondido, custasse o que custasse.